Neste vídeo, leio um resumo de alguns itens do capítulo 2, O Medo da Morte, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. E para melhor elucidar este tema, faço a leitura de alguns capítulos do livro Na Hora do Adeus, do espírito Luiz Sérgio, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Dentre os diversos processos de desencarne, escolhi 4. Cada um com suas peculiaridades, traz profundas reflexões e ensinamentos. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, diminui seu medo da morte. Ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, espera seu fim com mais calma, mais resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá outro sentido às suas ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter certeza, ele só trabalha por sua vida presente. Com essa certeza, ele trabalha visando ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção, boa ou má, que escolhe em seu presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem parar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência para esperar e a coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. Para se livrar do medo da morte, é preciso conseguir encará-la como é realmente, isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e assim compreendê-lo o mais exatamente possível. Isso dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Para aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material tem mais importância que a espiritual. O homem que se apega às aparências só vê a vida do corpo, enquanto a vida real está na alma. Se, em vez de se concentrar na aparência, ele se colocar diante da real fonte de vida, a alma, que a tudo sobrevive, se preocupará menos com o corpo, fonte de tantas misérias e dor. Mas, para essa postura, é preciso uma força que o espírito só adquire com o amadurecimento. O medo da morte vem, então, da falta de conhecimento sobre a vida futura. Mas é um sinal da necessidade de viver e do receio de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Esse medo é provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda que velado pela incerteza. Faz parte do costume lamentar a morte e recear a passagem da terra para o céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que mais aterrorizam do que provocam sentimento de esperança. Representa-se a morte sempre com um aspecto repulsivo e nunca como um sono de transição. Todos os símbolos da morte lembram a destruição do corpo e o mostram horrível e seco. Nenhum representa a alma radiante se separando de seus laços terrenos. A partida deste mundo é acompanhada de lamentos dos que ficam, como se estivesse acontecendo uma grande desgraça para os que se vão. Despede-se dos que se vão com um eterno adeus, como se nunca mais houvesse um reencontro. O que se lamenta por eles é a perda dos prazeres daqui, como se eles não fossem encontrar muitos maiores prazeres no além-túmulo. Dizem que infelicidade morrer jovem, rico, feliz e com um futuro brilhante. O homem levará muito tempo para se livrar de seus preconceitos, e ele o fará à medida que consolidar sua fé e tiver uma ideia mais sadia da vida espiritual. A própria Igreja coloca entre vivos e mortos uma barreira intransponível, afirmando que todas as relações estão cortadas e que é impossível uma comunicação entre eles. Se as almas estão no inferno, está definitivamente perdida a esperança de revê-las, a menos que se vá para lá também. Se as almas estão entre os eleitos, vivem completamente absorvidas pela beatitude contemplativa. Portanto, impõe-se uma tal distância entre vivos e mortos que se encara a separação pela morte como se fosse eterna. É por isso que se prefere que os seres amados permaneçam por perto, ainda que sofrendo, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. No livro Na Hora do Adeus, Luiz Sérgio nos ensina a não temermos o desencarne, uma vez que espíritos treinados para o socorro de recém-desencarnados imediatamente se apresentam, acompanhando-os desde o processo do desprendimento até a sua total libertação do plano físico. E a assistência se estende a todos nós, evoluídos ou não, do mais virtuoso ao mais imperfeito. Só depende de nós aceitar ou não o auxílio, porque o livre-arbítrio
é respeitado pela espiritualidade. Os relatos que se seguem mostram esse processo de libertação do corpo físico, onde são observadas as interações com o protagonista desencarnante no novo meio vibracional em que se encontra, bem como com o comportamento daqueles mais intimamente ligados ao morto e dos que participam de seu velório. Em cada uma das assistências, Luiz Sérgio e seus amigos socorristas nos ensinam, através de comentários bastante sensatos, a refletirmos sobre nossos rituais, comportamentos, sentimentos e pensamentos nestes momentos ainda tão difíceis para todos nós. Primeiro relato, capítulo 25. Caio colhe o que plantou. Um jovem se debatia junto ao corpo e a família gritava, em total desespero. Os técnicos, ao lado do espírito e dos copos de Caio, tudo faziam para que ele compreendesse o que estava ocorrendo. Apavorado, notando tudo o que se passava, Caio sofria vendo a mãe e o pai chorarem. A capela era um soar de gritos e revolta. Onde está Deus que não compreende a dor de uma mãe? Meu filho tão jovem, bonito e bom, é levado sem piedade. O que aconteceu ao jovem Henrico? Droga. Drogou-se a tal ponto que o corpo físico explodiu. E os pais sabem que foi a droga que o matou? Saber sabem, mas relutam em aceitar o que os médicos disseram. E o atestado de óbito? Parada cardíaca. Jamais esses pais iriam aceitar um atestado que comprovasse a dependência do filho. Caio se debatia no corpo repleto de fluido vital. E agora, o que fazer? Como dispersar esses fluidos? Para esses casos, existem equipes de alto gabarito para atuar no perispírito. Caio sofria como se estivesse ainda encarnado. Plácido indagou. Ele está mesmo desencarnado? Os laços me parecem tão amarrados ainda. Se vocês olharem bem, verão que Caio cometeu suicídio. Os seus laços não se desataram, romperam-se, e isso causa dores terríveis ao espírito. Fixei a vista em Caio e vi que os fios, destruídos pela violência da overdose, estavam todos embaraçados, sem direção a tomar. A família nada fazia para ajudá-lo. Eram lágrimas, gritos e revolta. E os amigos que ali se encontravam só falavam mal do garoto. Diziam que era viciado desde os 10 anos, que batia na mãe e nas irmãs, que furtava a família. E Caio os ouvia, queria levantar-se, mas a overdose tinha atingido tanto o cérebro que este se encontrava em desequilíbrio. Os ditos amigos criticavam-no, mas quando se aproximavam da família de Caio, diziam: que pena, um menino tão bonzinho. Os vizinhos não gostavam de Caio, pois ele provocava escândalos e mais escândalos. Ali ficamos e ninguém orava. O sofrimento de Caio era imenso, mesmo quando o sacerdote orou por ele, pois longe de Deus esteve a vida toda. Zangou-se com as orações do sacerdote. Enquanto ele falava sobre o evangelho, Caio era só indiferença. Henrico, se Caio se conscientizasse de que a prece ajuda, seria beneficiado, mas agindo assim, jamais irá receber auxílio. Sim, Luiz, se ele se lembrasse de Deus agora, sua dor seria aliviada. Entretanto, Caio, enfurecido, desejou agredir o sacerdote, mas o seu estado de fraqueza não lhe permitia fazer absolutamente nada. Era um doente em estado desesperador. Aproximei-me de Caio e, para meu espanto, na sua casa mental, passou como um filme a sua vida. Aos 12 anos, iniciou-se na maconha, na cola e nos comprimidos. Depois, cocaína e crack. E diante dele, presenciamos o estrago que a maconha lhe fizera. Afetara sua memória, dificultando sua concentração. Quando adolescente, a ação da maconha sobre a motilidade e vitalidade dos espermatozoides reduziu a sua capacidade reprodutiva. Como ele a consumia cada vez mais, seus brônquios foram afetados, e não só eles. Com a ingestão de grande quantidade de tetrahidrocannabinol, THC, ficou alterada a capacidade funcional do seu cérebro. Depois partiu para outras drogas, quando ocorreu a overdose. O desespero daquele menino levou-me a orar junto dele. Olhou-me e indagou: também gosta? Gosto muito de Deus, só Ele pode salvar a juventude. Saia daqui, não basta o coroa fantasiado, ainda vem você com suas ladainhas? Engana-se, Caio. Eu posso falar porque sou um espírito. Há muito deixei o corpo de carne.
Que? Você é um morto? Não, não morri, porque os filhos de Deus não morrem. Ressuscitei-me para a vida eterna. Como eu me droguei, estou mais doidão que das outras vezes. Caio, ore, já tentou sair desse corpo que apodrecerá? Ele olhou o seu corpo, o estado da sua fisionomia, notando uma gosma que saía das narinas e da boca. Quem é esse doidão? É o seu corpo físico. Meu? Espantou-se, apalpando-se. Como pode? A droga me dividiu ao meio? Não, este corpo vai ser enterrado. Ele, à terra, pertence. E o outro, mostrei o seu perispírito, vai acompanhá-lo sempre. É nele que estão registradas as lembranças. Se você brincar, vai ser enterrado junto ao seu corpo físico. E o que você tem com isso? O corpo é meu, faço dele o que quiser. Então não está mais aqui quem falou. Boa viagem e se divirta na cova fria e repleta de vermes. Cara, você é mais doido do que eu. Ajude-me, o que posso fazer para decolar e subir aos céus para ganhar umas asinhas? Nada, a não ser se arrepender e buscar Deus. Como pode um jovem como você falar tanto do coroão? O que eu quero mesmo é ir para o inferno e encontrar os meus ídolos. Você, seu coroinha dos diabos, me deixe em paz. Nisso, Henrico, ao meu lado, já me segurava o braço, retirando-me de junto de Caio. Quando olhamos, os seus amigos afins se acercaram do caixão, dando boas gargalhadas. Em vão, os socorristas tudo faziam para levar Caio para um pronto-socorro de ajuda aos drogados. Olhei Pamela e abracei-me a ela, triste, sentindo-me fracassado, pois não tive condição de ajudar Caio. Olhei para trás e Caio estava rindo muito, pois os seus amigos doidões estavam junto dele. Os socorristas também iam se retirando. Caio escolhera os tormentos que plantara aqui na terra. Mas espero que um dia ele se arrependa e encontre a felicidade e a paz. Segundo relato, capítulo 26. A mão redentora da caridade. A música clássica tocava suavemente e todos oravam, cônscios da seriedade do momento. O viúvo, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, não deixava fazerem qualquer barulho, alternando músicas espíritas com orações e passagens do Evangelho. Quem não queria participar daquele momento de oração, retirava-se, mas os leais amigos de Catarina ali ficavam, participando daquele banquete espiritual. Onofre e os filhos se revezavam nos cânticos e nas orações, assim como seus amigos de fé. Os amigos sociais não se sentiam bem com aquele momento sagrado do adeus. Onofre contava os fatos felizes do convívio com Catarina, assim como todos os que a conheceram. Nesses momentos, alguns choravam, era emoção demais. Aquela família dava uma lição de doutrina com exemplos de fé e controle emocional. Onofre, bastante sereno, mas com os olhos rasos de lágrimas, despedia-se da companheira de vida em comum e também irmã de fé. Catarina era uma obreira do Senhor. Fez da sua existência um cântico de paz para sua família. Caridosa, ia com seu grupo de abnegados obreiros até os barracos humildes levar auxílio, cestas básicas. E ali víamos Catarina rodeadas de criancinhas para as quais sempre confeccionou enxovais. Quem visse aquele espírito, já desligado do corpo físico, com seus laços bem alojados no perispírito, nem acreditaria que menos de 12 horas haviam decorrido do seu desencarne. As crianças cantavam para ela. O sorriso de tranquilidade que se estampava no rosto de Catarina era a luz da caridade clareando o caminho. Se Catarina foi uma grande espírita, sua família era um exemplo de respeito e fé. Muitos de outras capelas ali chegavam para saber o que estava acontecendo, pois aquela estava muito diferente das demais. Ali se encontrava uma família sofrida, mas onde a fé silenciava os lábios e o coração repletos de amor. Lamentava a partida de Catarina, louvando a Deus. Acompanhada dos espíritos que respeitara quando encarnada, aproximou-se do marido e dos filhos e junto a eles orava e cantava. A capela estava repleta de amigos e irmãos de ideal. Todavia, na parte espiritual, víamos inúmeros espíritos agradecidos pelo que ela fizera de bom na terra. Aqueles que ela abrigara no seu coração, a cujas famílias não só dava alimentos, como também providenciava-lhes remédios e médico. Comentei com Henrico.
O bem que se faz a outrem é um bem que pouco a pouco vai nos retirando as manchas da imperfeição. Catarina, serena e consciente da nova vida, tranquila, pois não se separara da família, levava a certeza de que seus entes queridos continuariam sua obra. Além de boa mãe, sempre foi um exemplo de leal e fiel espírita. Os filhos, que desde pequenos conheceram Jesus e os espíritos amigos, foram elucidados sobre o valor da vida espiritual. Viviam no mundo físico, mas não eram escravos dele. Catarina era uma trabalhadora da seara de Jesus. Voltava à pátria-mãe, deixando o exemplo de uma espírita atuante e verdadeira. Terceiro relato, capítulo 28. Desajustes familiares. Eram tantos os gritos, desmaios e choros que iniciamos sem demora, junto às equipes do cemitério, preces e mais preces. O ambiente era de revolta. A mãe do rapaz, de 22 anos, estava indignada, pensando mesmo em assassinar o marido. Para entrarmos na capela, foi preciso um tratamento especial em nossos corpos perispirituais. Tão pesadas eram as vibrações. O garoto, bem ligado ao físico, pareceu-nos ainda encarnado. Olhamos atentamente e constatamos que nem 1 centímetro separava o corpo físico dos outros corpos. O espírito, bastante perturbado, só fixou na casa mental o instante do crime. Parecia estar em estado de choque. Um técnico nos explicou que os corpos já estavam desligados, mas a mente espiritual, de tão encaixada no físico, não libertava as rodas energéticas do duplo, que já sofria a falta dos fluidos e das energias. O espírito, o dono dos corpos, não tinha condição de ajudar os técnicos. As pessoas presentes sequer uma oração faziam, impregnadas de revolta e ódio, sem saberem que estavam fazendo sofrer o garoto George, que tanto precisava de preces. Saí à procura de alguém que pudesse nos ajudar e encontrei uma irmã que, intuída, logo iniciou um Pai Nosso, que nos ajudou muito. Entretanto, a alegria durou pouco. Ao iniciar uma Ave Maria, louvação à Mãe de Jesus, uma das irmãs de George mandou-a calar-se. Nós não aceitamos Maria. Para a nossa religião, ela é uma mulher comum. Pensei, como podem adorar o filho e desprezar a mãe? E depois, ali era lugar de alguém ter autoridade para ir contra uma oração? A nossa irmã se calou, mas nós insistimos no pedido. Ore, ore. E ela começou outra oração, a prece de Cáritas. Ninguém pode imaginar a força dessa prece. À medida que a irmã orava, e nós também, os técnicos puderam separar os corpos de George. Só que algo nos chamou a atenção. Notamos que o duplo estava decompondo-se antes do físico. Corri para um técnico a fim de obter uma explicação. O que está acontecendo? Nas mortes violentas, o corpo físico, o duplo e o perispírito sofrem tamanha agressão que se enfraquecem. Então, é melhor nesses casos enterrar o quanto antes o corpo? Não se torna preciso, mas gostaríamos de pedir ao irmão que escreva no seu livro que os familiares daqueles que sofrem morte repentina devem esperar 24 horas para enterrá-los, porque é muito difícil separar os seus corpos. Na hora do impacto do desencarne, quando o corpo físico sofre a agressão, eles se juntam num gesto de solidariedade, o que faz com que o espírito se perturbe. Ainda demorou a se separarem totalmente, mas a prece de Cáritas, a oração de São Francisco e o Pai Nosso eram uma chuva de luz ajudando a separar aqueles corpos doentes e violentados. Também a vibração pesada da capela não ajuda, não é mesmo? Luiz, se os encarnados se conscientizassem de como são importantes para o espírito as horas após o seu desencarne, não veríamos o que hoje defrontamos. Quase uma festa nas capelas, com risos, comentários e conversas. Poucas vezes alguém profere uma oração, só o fazendo quando o padre ou o religioso visita a capela. Afora isso, o desencarnado fica exposto à visitação, mas poucos oferecem-lhe um abraço de despedida através da prece. A mãe, que há muito vivia mal com o marido, diante do corpo inerte do filho, fazia aflorar o ódio que sempre sentira, mas que, covardemente, durante anos, tudo suportou, por medo de se separar.
Nesses anos todos, ele agrediu não só a ela, como aos 3 filhos, chegando ao ponto que chegou, o assassinato de George. Aquela mãe, revoltada e sofrida, fazia da capela um lugar de vibrações pesadas de vingança. Henrico saiu, mas logo voltou com um coral de jovens e crianças, cantando as mais belas canções. Uma brisa suave varreu todo o ambiente, como que retirando alguns miasmas de ira e revolta. Mas George, ainda perturbado, permanecia junto ao físico, mesmo já tendo separados os seus corpos. Pensei, se demorar mais um pouco, vai ter nego correndo daqui da capela, porque o duplo vai começar a liberar os gases nele contidos. Confesso que já estava esperando que isso acontecesse, quando vimos alguns técnicos já encarregados de não deixar que ali, diante do público, ocorresse tal fato. Por que eles não deixam, Henrico? A privacidade do homem deve ser respeitada. Se o duplo etérico de George se decompusesse aqui, seria como se ele se despisse diante de uma multidão. O respeito ao homem é lei na espiritualidade, e George, mesmo perturbado, iria sofrer muito com os comentários referentes ao seu sepultamento. Ainda assim, muitos sentiram um odor bem forte, tanto que alguns familiares acercaram-se do corpo para verificar se ele não estava decompondo-se. Uma das suas irmãs falou: "Você está sentindo, mãe, o mau cheiro?" "É das flores." "Das flores, mãe? Não é. Se a senhora olhar bem, vai notar que ele está ficando arroxeado." Curioso, aproximei-me do caixão e não pude deixar de refletir. Como os encarnados não gostam de pensar na morte. Na estação do adeus está a grande realidade da vida, que mostra a cada homem que a matéria física, sem o espírito, não é nada. É somente um amontoado de carne, que na temperatura ambiente se decompõe. E os materialistas? Para onde eles pensam que vai o espírito? Que morre com o corpo? E as famosas almas do outro mundo? O que são? Ah, deixe para lá. Vamos ver o que está acontecendo com George em espírito. Já separado, ainda se recusava a sair de junto do corpo físico. Era demais para ele deixar a matéria, e não adiantava os mensageiros nem os técnicos o orientarem. Ele saía e voltava para junto do físico, como que desejando vestir de novo o corpo de carne. Era uma cena muito triste, a luta e o desespero de um espírito diante da realidade do desencarne. Vimos uma senhora de cabelos brancos aproximar-se dele. "Vovó Dada, a senhora aqui? Eu morri mesmo, vó?" "Não, filho, você não morreu. O que não lhe serve mais é o corpo físico. Ele sim morreu, mas você, meu neto querido, está vivo, bem vivo, porque Deus assim o quis." "Vovó, estava na hora de eu morrer?" "Não sei lhe dizer, o fato já se deu, e agora não é hora de buscarmos culpados, mas de deixarmos de nos sentir vítimas. Caminhe, George, que Jesus nos espera, e não olhe para trás. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Para o espírito que desencarnou, não é bom desejar ficar junto ao corpo que lhe serviu e presenciar o funeral. É dor demais e perturba quem deseja esquecer. Vó, o que faço? Lute para sair daqui. Lá fora há um campo e uma colina. Por detrás da colina, um sol de oportunidades que irá aquecer o seu espírito. E mamãe, vó, o que será dela? Acabei de lhe dizer, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Sua mãe ainda pertence ao mundo físico e a ele deve servir. Sepultará seu corpo, chorará muito, sentirá saudades, enfim, fará tudo o que fazem os encarnados. Você terá de deixá-los cultivar as suas lembranças e sentir saudades, pois seu espírito não mais pertence ao mundo físico. Quando Jesus disse essa parábola, quis orientar a todos os seus irmãos que na hora do adeus não é dado a quem parte ficar preocupado com que dinheiro será pago ao seu enterro ou com que roupa vão enterrá-lo. Minha família irá sofrer, o que fazer para consolá-la? Ao espírito só restam lembranças e saudades. No mais, ele tem de partir em busca de uma nova vida, a vida livre do espírito, onde terá de recomeçar mais uma vez.
O mesmo acontece à criança que retorna em um novo corpo. Ela não pode ficar chorando, desejando voltar ao mundo espiritual em busca daqueles que nele ficaram. E quantas vezes, George, a gente tem de deixar irmãos muito amados que junto a nós estão há milhares de anos. Nem por isso o bebê dificulta a sua vinda ao plano físico. Neste instante, meu neto, você está nascendo no mundo espiritual. Vamos nascer com fé e esperança, trazendo no coração a saudade, mas não desejando que o ódio nem a revolta tomem conta do nosso espírito. Se o seu pai chegou a essa fúria tamanha, você, George, também não teve humildade. O boi bravo faz com que o humilde corra dele. Quem o enfrenta está armado do mesmo ódio, julga-se tão forte quanto ele. Vó, nós estávamos discutindo por causa de dinheiro. Ele queria lesar a família. Esqueça, vamos esquecer. A porta, que é o túmulo, deve fechar-se para as revoltas e tristezas. E ao adentrarmos nela, devemos dar graças a Deus pela lei do Senhor, não matarás. Por isso, ninguém morre, porque ele, o Pai, não mata suas criaturas. George abraçou-se com sua avó e ela, repleta de luz, voou, levando-o carinhosamente. O corpo de George nos pareceu petrificado. Agora que seu espírito fora levado, aquela matéria se mostrava fria e inútil. Na parte espiritual, os cânticos e as orações. Era o momento da separação corpo e espírito. No plano físico, a dor da separação, a saudade, o desespero, a incerteza. Olhamos aquela mulher que sofrerá a vida toda com o marido, e este, riquíssimo, escravo do dinheiro, jamais havia feito um carinho nos filhos. Achava que o carinho iria enfraquecer sua autoridade. Tratava a mulher como se fosse sua escrava, e ela tudo suportou, até vê-lo chegar onde chegou, ao assassinato. O que parece uma briga de família pode chegar a um ponto tal de agressão que o fim pode ser trágico, polícia ou cemitério. Quarto relato, capítulo 29. Morte, uma caixa de surpresa. O corpo ainda não estava na capela, mas algumas pessoas da família já se encontravam lá, conversando baixinho. Quando o corpo chegou, o espírito ainda não se havia desprendido, mesmo já desatado. Muito zangado e com as flores que lhe cobriam todo, resmungava: detesto cravo de defuntos. Este cheiro me dá náuseas. E este algodão no meu nariz, que coisa mais cavernosa. E estas mãos cruzadas, que horror. Olhei para Henrico contendo o riso. Sério, ele nada dizia, parecia orar. Jacinto, muito indignado, logo se pôs de pé e tentava, desesperadamente, tirar o algodão do nariz. Reclamava que não lhe colocaram a cueca nem os sapatos. Um dos encarregados o convencia de que tudo aquilo de nada adiantava para o espírito. E ele insistia: como não, senhor espírito? Eu faço questão de um enterro digno. Sempre respeitei os mortos. E não acho certo o que acontece nos cemitérios. Por isso comprei o meu túmulo e nele fiz um jardim. Eu esqueci de dizer que não queria flores na minha cabeça e no meu corpo. Ainda se fossem rosas vermelhas, mas cravo de defuntos, eu protesto. Mas isso não é cravo, e sim crisântemo, esclareceu o irmão. O quê, crisântemo? É tão feio quanto os malditos cravos. Sempre deixei minha roupa arrumada para esta eventualidade. E ao me vestiram, não me colocaram a cueca. Veja que absurdo. E o pior é que, como eu imaginava, este corpo de morto também está sem cueca. Moço, aqui tudo é igual. Será que tem uma loja que venda cuecas? Irmão, vamos orar. Esqueça o que está acontecendo com seu corpo. Perdoe, alma, mas não é certo fazerem certas coisas com quem morre. Estou protestando, não estou satisfeito. Andava nervosamente quando chegou a irmã com quem ele morava e os sobrinhos. Eles nem choravam. Olhando-os com cara de espanto, indagou: por que não estão chorando? Vejam que danados, eles não gostavam de mim. Aí sentou-se e chorou muito.
Mariana, uma das mensageiras que trabalha nas capelas, sentou-se ao seu lado e disse que se sentia feliz quando via um espírito como o dele, bem longe do corpo físico. Apenas não compreendia por que ele estava apegado às pequenas coisas. Dona Alma, sempre fui um homem digno, não casei para cuidar dos meus irmãos. Depois cuidei da minha mãe, ela era paralítica. Com isso, até esqueci de me casar. Ganhando bem, sempre ajudei a família. Morava com Luiz e seus filhos. O marido dela se mandou quando Eliane nasceu. Criei Eliane, tudo fiz por ela e pelos outros. Está vendo como o irmão é digno? Agora vamos deixar de nos preocupar se os encarnados choram ou não. Dona Alma, como não chorar? Eu sou quase pai deles. Qual a sua religião? Sou cristão, faço tudo para ser digno do Cristo. O irmão crê na vida após vida? Claro que acredito, tanto é que nem tive medo da senhora. Muito bem, como o irmão está vendo, tudo é igual ao mundo físico, só que os encarnados não nos enxergam. Portanto, não devemos culpá-los se eles nos ignoram. Aconselho o irmão a deixá-los e seguir até a enfermaria para melhor se desligar do corpo. Observando aquele espírito, constatamos que cada desencarne é um desencarne. Enquanto uns ficam ao lado do corpo, outros nem se lembram de que um dia o tiveram. Não aguentava mais de vontade de conversar com ele. Pedi a Henrico e ele me deu permissão. Aproximei-me. Como vai, amigo? Como vou? Preparo-me para esse momento, morro e agora nada está dando certo. Pois sinto-me feliz em ver que o irmão não está apegado ao corpo físico, enquanto há muitos espíritos que ficam durante anos no túmulo. Não me diga, menino, acontece dessas coisas? Bem dizia minha santa mãe, o cemitério é uma caixa de surpresas. Ninguém sabe o que acontece ali. Tem razão, a morte é uma caixa de surpresas. O homem se despede do corpo carnal e nu aflora nele a verdadeira personalidade, que a educação e a posição social escondiam. Menino, qual o seu nome? Luiz Sérgio. Ele me estendeu a mão, dizendo, muito prazer. Falou, olhando umas 10 pessoas que compunham a capela. Pouca gente, não é mesmo? Respondi, mas essas pessoas que aqui estão são seus amigos de verdade, e muitas vezes a capela está repleta de curiosos. Ah, isso eu não aceito. A falta de respeito aos mortos. O que você acha, menino, de colocar flor na cabeça e no corpo todo? Nem sei, sabe? Acho pavoroso, principalmente em homem. Mulher ainda gosta dessas coisas. Estávamos conversando quando nosso irmão foi levado até a enfermaria para serem dispersados os elementos que o ligavam aos seus corpos. E também os laços não estavam bem alojados no perispírito. Mas logo ele estava de volta, passeando pela capela e sempre preocupado com os poucos amigos que lá compareceram. Pois era muito conceituado no trabalho, porém um pouco cri-cri, queria tudo muito bem feito e alguns desejavam brincar no serviço. Será que ninguém vai rezar? Perguntou. Parece que o ouviram, começaram logo a orar. Ele, ao lado do caixão, todo posudo, a tudo assistia. Sabe, moço Luiz, eu cuidei de tudo e minha família vai ficar muito bem. Não quero me preocupar com coisa alguma. Agora vou buscar o céu. Sei que irei para junto de Jesus. Sempre fiz tudo o que ele manda. Acabada a cerimônia do enterro, vou buscar o céu. O jovem deseja ir comigo? Não posso, vivo ultimamente nas capelas. Coitado, é alma penada? Falou rapidamente. Não, amigo, escrevemos livros espíritas e narro o que acontece após o desencarne. Ainda bem, gostei de você e não quero vê-lo sofrer. Era algo maravilhoso a simplicidade daquele espírito. Logo, ele acompanhava o seu corpo, que era levado por verdadeiros amigos e uma bela e amorosa família. Só não gostou das flores e do algodão no nariz no instante que sempre aguardara, ver seu corpo velado com verdadeiro respeito. Por que você respeita tanto o seu corpo de carne? Indaguei. Graças a ele é que vivi na terra. Agora ele volta ao pó e agradecido eu o louvo.
principalmente porque estou de volta ao reino de Deus. O irmão conheceu o Espiritismo? Não, mas o respeito. Não gosto é de quem faz mal aos outros. Mas tive um amigo, o Sampaio, que é um grande espírita e muito me ensinou sobre o mundo das almas. Antes do seu corpo descer à terra, ele o beijou e disse: Descanse em paz, porque eu volto a Deus. Agora nós nos separamos. Ficamos encantados com aquele irmão, esperando que um dia ele trabalhasse ao nosso lado. Tem muito amor para dar ao próximo. Íamos-nos despedir dele quando alguém se aproximou. Que surpresa! Abraçou-se a ela e chorou. Mãe, oh mãe, você não está mais paralítica? Não, meu bom filho, Deus ama a todos os seus filhos. E foi levando-o com o amor que só as mães sabem dar. Ele não nos esqueceu e voltou para se despedir. Logo irei visitá-lo onde você ficar, falei. A mãe sorriu, dizendo: Será bem-vindo, Luiz Sérgio. Já o conhecia, mãe? Sim, filho, ele é um trabalhador do Senhor. Comentários finais de Luiz Sérgio. Presenciamos a falta de respeito junto aos corpos inertes, onde a conversação muitas vezes abala a integridade do homem. Muitos contam coisas íntimas que o dito morto gostaria de esquecer. Outras vezes, ouvimos tristes críticas à vida moral daquele que ali na capela está inerte, sem poder se defender. O absurdo dos bate-papos é um desrespeito. Aquele que parte vai despojado de tudo, seus pertences, seus objetos de estimação, sua família. Parte levando apenas a consciência por companhia, sentindo o peso da cruz da verdade sobre seus ombros. Ele está indo sozinho, deixando muito da sua história na lembrança dos seus entes queridos. Como não respeitá-lo? Como não ajudá-lo? Ele precisa muito libertar-se, não só das recordações, como de cada objeto que tocou e de cada lugar por onde passou. Agora, mais do que nunca, as lembranças estarão vivas em seu espírito e ninguém tem o direito de perturbá-lo, mesmo não acreditando que ele esteja vivo. Ele, do outro lado do caixão, que é a ponte por onde todos nós teremos de passar um dia, mantém-se vivo, de pé, lúcido pelas preces dos familiares e amigos. Ele agora só nos pede silêncio e oração. O barulho perturba-o, os comentários infelizes dificultam a sua libertação. Os risos, a falta de consideração, as revoltas trazem-no de novo ao corpo cadavérico, frio, igual à nossa indiferença, fato que lhe causa muito mal. Quando você for despedir-se de um irmão, um amigo, um conhecido que está transpondo a porta da morte para a vida, ore em silêncio, dizendo-lhe que Deus o acompanhe e tenha por ele o maior carinho e respeito. Ele levará na lembrança o seu nobre gesto, porque ninguém esquece aquele que um dia lhe estendeu a mão. Os que partem deixam tudo o que até hora antes lhes pertencia, como o chinelo, o travesseiro. Portanto, ninguém tem o direito de lhes causar dores e apreensões. Se você quiser prestar-lhe uma última homenagem, chegue bem perto dele para orar. Saiba que você não só o ajudou, como também será por ele muito lembrado. As capelas estão na estação do adeus, e quando vamos até elas para despedirmos-nos de alguém, devemos fazê-lo por amizade e com respeito. Não é lugar para risos, barulho e comentários. É onde aquele que nos parece inerte está lutando para sair do fundo do poço, que é o corpo físico, subir as suas bordas e galgar o céu de tranquilidade, que é o mundo espiritual. Essas horas, após o desencarne, são dramáticas, não só para a família, porém ainda mais para aquele que retorna ao mundo dos espíritos. Ele terá de lutar com a surpresa, com a realidade de que a morte não existe, com as verdades do novo mundo, onde já tem condição de ler as almas dos que ficaram. Ele está por demais fragilizado e ninguém tem o direito de zombar do seu momento de dor.